voltando aqui para o gráfico, que eu sempre trago para vocês, né? Mundo continua em queda, muito bom, não houve, né? A gente teve aqui uma redução da velocidade de queda, uma possível repique aqui, um possível aumento que me preocupou nas últimas 2 semanas, mas a curva continua caindo. Eu acho que mesmo com esses alertas que estão acontecendo, principalmente no hemisfério norte, né, que está entrando aí no inverno, né, o hemisfério norte tem inverno no final do ano, o aumento de transmissão de vírus respiratórios, mesmo com isso, tem alerta de novas variantes. Nenhuma dessas variantes se tornou uma variante de preocupação e podem ter certeza que a OMS está analisando isso todos os dias. Nenhuma variante se tornou uma variante de preocupação. Você não tem um nível de transmissibilidade, saltos de transmissibilidade muito grandes, como foi da Ômicron para a Delta. Você não tem um aumento de letalidade. Você tem vacinas mais adaptadas aos vírus sendo lançadas e estando cada vez mais disponíveis. O mundo inteiro já alcançou mais de 50% de população vacinada com 2 doses, o que é excelente. Temos que alcançar próximos dos 100%. Então, continuo otimista, apesar das notícias aí falarem de novas variantes e tal. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que olhar para isso aqui, galera. Curva de óbitos diminuindo. Curva de casos diminuindo. A curva de casos pode voltar a subir. Mas enquanto a curva de óbitos não subir na mesma velocidade, vacinas continuam funcionando, mesmo com novas variantes. É isso. Por isso que eu não faço vídeo de Covid mais toda semana. Porque senão o vídeo ia ficar chato. Eu devia fazer o vídeo em 10 segundos. Pessoal, nova variante lá porque eu já vi um monte de canal que faz isso, né? Alerta. Variante XQQ na Califórnia surge com maior transmissibilidade. Aí eu falo, se eu fosse fazer esse vídeo... Pessoal, sejam bem-vindos ao Olá Ciência. Mais uma vez aqui falando de coronavírus. Vídeo rápido para vocês. Surgiu uma nova variante lá na Califórnia que está relacionada a uma maior transmissibilidade. No entanto, vacinas continuam protegendo e as mortes não aumentaram. O dia que a gente tiver um aumento de mortalidade relativo, aumentou o caso, aumentou a mortalidade proporcional, né? Aí sim a gente tem que olhar. Por enquanto, ter caso de Covid não é necessariamente um problema, tá? Você tem todas as consequências da doença, sim. Você tem um aumento da Covid longa, porém, o que os estudos estão mostrando é, primeiro, a maioria das pessoas, eu vou dizer, eu não tenho dado correto, tá? Mas mais de 70% das pessoas se infectaram com coronavírus. 2. Quem se infectou com coronavírus depois de estar vacinado tem um risco muito menor de ter alguma consequência da Covid longa. 3. Vacinas continuam protegendo. 4. Novas vacinas, né, as doses adicionais, elas têm mostrado redução dos sintomas da Covid longa, principalmente aqueles neurológicos. Perda de olfato e paladar, perda de memória, perda de capacidade de raciocínio. Tem estudo mostrando isso. Tá? Então, de alguma forma, a resposta imune está no cerne aí da resolução da Covid longa. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Evite pegar o vírus, mas cada vez mais o vírus está virando uma gripezinha, vamos dizer assim. Um vírus, um resfriado mais leve, ok? Hoje o coronavírus não é mais o problema que ele foi em 2021, e é por isso que eu não estou falando tanto dele aqui. Beleza? Brasil. Estabilização da curva. Você tem aqui, então, a curva caindo, né? Falei com vocês, pessoal, vamos ficar atento porque a curva parou de cair e tal. Ela continua em nível muito baixo, tá? Então, ela está abaixo do nível 2. 2 casos por 100 mil habitantes. Aqui é a curva de síndrome respiratória aguda grave, com os testes, os autotestes, né? Com a maior subnotificação da Covid, a gente tem que olhar para essa curva. Brasil fazendo um comportamento de estabilização da curva em nível baixo. Chega um momento em que você tem que tomar uma decisão. Aqui, a curva está estabilizada em nível baixo. O risco de se infectar pela Covid é baixo. A gente não sabe se ela vai subir ou descer. Então, toda semana temos que acompanhar, eu estou trazendo para vocês aqui, para ver. Se de repente essa curva inverter para cima, aí a gente começa a ficar de olho. Por enquanto, não tem que ter pânico, continua usando máscara em aglomerações. Tá? Continuo usando máscara em aglomerações, é o que eu faço, é o que tem me protegido aqui nesse período todo. E em área aberta, em ambiente de família, em contatos sociais menores, não precisa usar máscara. Com esse nível de transmissão, com o tanto de vacina que a gente já tomou, a máscara pode ser descartável aí nesse momento, tá bom?
E usem as máscaras corretas, né? O Fernando está colocando aqui. Quando você está num risco muito alto, por exemplo, vai numa clínica médica, vai num ambiente muito aglomerado e tal, coloca a máscara PFF2, cara. Ela tem uma chance maior de te proteger, diferente da máscara cirúrgica, beleza?